Olá, gente. Estamos começando aqui uma série de exercícios sobre princípio da ação e reação. E, como sempre, nós gostamos de fazer um pequeno resumo. Resumo, como o nome diz, né? Ele vem depois das aulas, não deixe de ser as aulas sobre o assunto. Vamos lá. Primeiro, o enunciado clássico da terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, é esse, ó. A toda ação, que é uma força, corresponde a uma reação, que é uma força de mesma intensidade, mas de sentido contrário. Isso significa, se um corpo A aplica sobre o corpo B uma força no corpo B, o corpo B reage e aplica sobre o corpo A uma força de mesma intensidade, mas de sentido contrário. Então, é preciso lembrar que ação e reação são forças que agem em corpos distintos. A aplica uma força em B, B reage, aplica uma força em A. E essas forças têm sentidos contrários e mesma intensidade. Né? Por isso que é importante lembrar lá, as forças de ação e reação agem em corpos distintos e, portanto, não se anulam. A empurra B e B reage e empurra A. Correto? São forças que agem em corpos diferentes. Embora tenham sentidos contrários e mesma intensidade, elas não se anulam, porque agem em corpos distintos. Isso é extremamente importante. Vejo aqui um desenho, né, mostrando isso. Eu tenho aqui um carro que colidiu na traseira de uma motocicleta, de uma moto, né? Ele aplicou uma força F1 para a direita na moto. A moto reagiu e aplicou nesse carro, nessa ambulância, parece uma ambulância, né? Uma força F2 para a esquerda. Essas forças são ação e reação, elas atuam em corpos distintos, em corpos diferentes, mas têm a mesma intensidade, tá bom? Então veja, eu não posso dizer que F1 seja igual a F2. Por quê? Porque são grandezas vetoriais. Uma veja o desenho, uma está atuando para a direita, num certo corpo. A outra age para a esquerda em outro corpo. Então, como grandezas vetoriais, eu não posso dizer que são iguais. Mas sem a flechinha em cima da letra, eu posso dizer que são iguais, porque aqui eu estou me referindo ao módulo, à intensidade. As intensidades são iguais, embora as forças, do ponto de vista vetorial, não sejam as mesmas, né? Elas agem em corpos diferentes e têm sentidos diferentes. Quer dizer, então, professor, que se uma jamanta bate numa abelha, a força que ela aplica na abelha é a mesma que a abelha aplica nela? Sim, só que as consequências são diferentes, né? Tá certo? Como as massas são muito diferentes, a massa de uma abelha comparado com na jamanta, né, é muito desprezível. Mas, então, a força da jamanta sobre a abelha tem uma consequência, da abelha sobre a jamanta é outra. As consequências são diferentes, mas as forças são iguais. A Terra, por exemplo, aplica sobre você uma força, que é seu peso. Isso é uma certa consequência. Faz você cair, por exemplo, de uma certa altura. Mas você reage e aplica sobre o centro da Terra uma força de mesma intensidade. Do mesmo modo que a Terra te atrai, você atrai a Terra. Só que as consequências são outras, não é? Você cai quando a Terra te atrai, mas você não consegue deslocar a Terra tanto quanto ela te deslocou, porque veja a massa da Terra, né? Embora ela tenha um pequeno abalo também, né? Mínimo, quando você cai, ela também sofre um pequeno abalo para cima, totalmente desprezível em função da diferença de massa. Mas é isso que é ação e reação e que vai ser o tema dos próximos exercícios. Vamos ver esse primeiro aqui, caiu na Federal do Rio Grande do Sul. A massa de uma partícula X é 10 vezes maior do que a massa de uma partícula Y. Se as partículas colidirem frontalmente uma com a outra, pode-se afirmar que durante a colisão, a intensidade da força exercida por X sobre Y, comparada à intensidade da força exercida por Y sobre X, será... Pô, só, a gente acabou de dizer, né? Ação e reação, elas serão iguais, não é? Não importa a massa, a consequência sim vai ser outra, mas as forças
elas têm a mesma intensidade, elas têm sentidos contrários, agem em corpos distintos, mas têm a mesma intensidade, não importando a massa dos corpos que interagem. Mais um agora caiu na FATEC. Vamos lá. Julgar. Então, ele dá 3 afirmativas, pede que a gente as julgue. Um atleta arremessa uma bola para frente, exercendo nela uma força de 100 newtons. Simultaneamente, a bola exerce no atleta uma força oposta de igual intensidade. Verdade, né? Ação e reação. Ele aplica na bola uma força de intensidade 100 newtons, vai receber uma reação oposta, em sentido contrário, quer dizer, né? De mesma intensidade, 100 newtons. Perfeito. Necessariamente a reação da bola sobre o atleta acelera esse para trás. Não, necessariamente não. Se ele está no chão e o atrito com o chão é suficiente para que ele fique parado, não, né? Se ele estivesse sobre o gelo, talvez. Mas não necessariamente ele vai ser acelerado para trás. Então a primeira está correta, a segunda não. A terceira, nas interações entre os corpos, as forças de ação e reação se equilibram. Não porque elas agem em corpos distintos. A gente disse agora há pouco no nosso resumo. As forças de ação e reação não se equilibram. Elas têm mesma intensidade, sentidos contrários, mas agem em corpos diferentes e, portanto, não se anulam, não se equilibram. Correto? Então, somente a primeira está correta. E aqui, pessoal, o último exercício do ITA, famoso ITA, né? Um livro de peso igual a 4 newtons está apoiado em repouso na palma de sua mão. Então, você tem a mão e tem um livro sobre ela. Complete as sentenças abaixo. Uma força para baixo de 4 newtons é exercida sobre o livro pela... Bom, quem é que aplica essa força para baixo de 4 newtons sobre o livro? Bom, ele tem várias alternativas. É a mão, é a terra, né? E depois, ele pede para que se continue preenchendo aquelas lacunas. Uma força para cima de... Eu não gosto muito de exercício de lacuna aqui, dá a impressão que tem que adivinhar, né? Mas vamos lá. Uma força para cima de tantos newtons, né? É exercida sobre o pela mão. Uma força para cima de 4 newtons, né? É exercida sobre o livro pela mão. É isso? Uma força para cima de 4 newtons é exercida sobre o livro pela mão. A força para cima é reação à força para baixo. Vamos ver, vamos desenhar isso aqui, né? Que com as lacunas assim a coisa fica meio nebulosa, né? Como eu disse, não gosto muito de exercício de lacuna. Vamos lá. Eu tenho uma mão e um livro. Tem vários livros aqui, tá? O livro tem um peso, que é a força com que a Terra o atrai. E diz ele que é de 4 newtons. Vamos ver o item A, o item 1. Uma força para baixo de 4 newtons é exercida sobre o livro por quem? Quem é que atrai o livro para baixo? É a Terra. Tá certo? A ação que gera o peso é a Terra. E a reação a esse peso está no centro da Terra. Ação e reação ao peso é entre o corpo e a Terra. Então o item A, por exemplo, está fora. Seria B, C, D ou E. Tá certo? Quem exerce a ação do peso é a Terra. Muito bem. Então já jogaria fora o item A. Agora vamos ver. O que acontece, o peso, né? O livro está sobre a minha mão, e ele empurra, então, minha mão para baixo. E há uma reação desse empurrão sobre a minha mão, que é o que a gente chama de força normal, tá certo? A reação do empurrão que eu dou sobre a minha mão. E como o livro está parado, a normal também vale 4 newtons. Vamos ver se isso encaixa no item 2. Uma força para cima de 4 newtons é exercida sobre o livro pela mão. É exercida sobre o livro pela mão. É isso aqui, a força normal, tá certo? É exercida sobre o livro pela mão. Olha lá, uma força para cima de 4 newtons é exercida sobre o livro pela mão. É a força normal. Vamos ver. Agora, a força para cima do item 2, que é essa aqui, é reação à força para baixo do item 1. Não, a força para baixo do item 1 está no centro da Terra.
A reação dessa aqui é essa outra. Como os livros empurraram a mão para baixo, a mão reage e empurra o livro para cima, tá bom? Essa normal é reação a essa outra normal. A reação do peso está no centro da Terra. Então, quando no item 3 ele diz a força para cima do item 2, que é essa, é reação à força para baixo do item 1, que é o peso, está errado. A reação do peso está no centro da Terra. Então, a resposta aqui é não. Por isso que a alternativa correta é a E. Terra, 4 newtons, exercida pelo livro, e a resposta aqui é não. Exercício assim eu não gosto muito, não. Mas deu para a gente discutir as coisas, né? Pelo menos. Tá legal?